Fala, meus elétrons, tranquilo? Na última aula a gente conversou um pouquinho sobre funções orgânicas. Vimos que as substâncias orgânicas podem ser divididas por características semelhantes, que são chamadas de funções orgânicas. Bom, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre a primeira função orgânica, que são os hidrocarbonetos. Bom, o que é um hidrocarboneto? Hidrocarboneto é uma cadeia carbônica composta apenas por carbono e hidrogênio. Bom, essas cadeias carbônicas elas podem ser classificadas quanto ao tipo de ligação que ela tem. Então, as cadeias carbônicas elas podem apresentar ligações simples, duplas ou triplas. As ligações simples, elas são caracterizadas pelo quê? Por uma ligação chamada ligação sigma, que é uma ligação frontal e que permite alta mobilidade desses átomos. A ligação simples ela é a mais comum e presente em todas as cadeias carbônicas. Já quando eu tenho uma ligação dupla, o que acontece? Eu tenho uma ligação simples, sigma, e uma outra ligação pi. A ligação sigma é uma ligação frontal, enquanto que a ligação pi é uma ligação lateral. Então, ela diminui um pouco a mobilidade dessa molécula, mas ela aproxima mais os átomos. Essa ligação pi é uma ligação um pouco mais frágil do que a ligação sigma. Então, se por acaso você tiver que arrebentar uma ligação, ela sempre vai arrebentar primeiro a ligação π e depois a ligação sigma. Beleza? Já quando você tem uma ligação tripla, o que acontece na ligação tripla? Você reduz mais ainda a mobilidade dessa molécula. Os átomos eles estão muito juntinhos. E essa ligação tripla é caracterizada pelo quê? Por duas ligações π e no meio você tem o quê? Uma ligação sigma. A molécula está muito juntinha, muito rígida. Então você tem uma molécula muito rígida que tem uma difícil mobilidade. A ligação tripla é uma ligação mais rígida que a ligação dupla, que é mais rígida que a ligação simples. Então, a ligação sigma é uma ligação frontal mais forte e a ligação tripla é uma ligação que você tem o quê? Uma rigidez maior. Beleza? Tranquilo? Eric, quais tipos de moléculas eu posso encontrar dentro dos hidrocarbonetos? Cara, a gente pode encontrar uma variedade muito grande de moléculas. A gente precisa apenas que nos hidrocarbonetos eu possuo o quê? Carbono e hidrogênio. Mas a gente pode ter diversos tipos de moléculas. Como assim? Eu posso ter molécula aberta, fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, mas ela obrigatoriamente tem que ser homogênea. Então aqui, ó, nesse meu primeiro caso, o que a gente tem? Cadeia aberta, olha, saturada. Por que aberta, Eric? Porque eu consigo ver as extremidades. Saturada por quê? Só ligação simples. Depois, normal ramificada, Eric. Eu não tenho ramificações, então eu tenho uma cadeia normal. E por último, ela é homogênea e heterogênea. Se for um hidrocarboneto, obrigatoriamente ela tem que ser homo. Aqui, Eric, o que a gente tem? Opa, eu tenho uma cadeia fechada, ó. Você tem cadeia fechada, você não vê nem começo nem fim. Saturada ou insaturada? Olha as ligações duplas aqui, ó. Então, você tem o quê? Você tem uma cadeia fechada, que ela é o quê? Que ela é insaturada. Como essa cadeia tem ligações intercaladas, a gente chama isso aqui de aromática. Então, é uma cadeia aromática conjugada o quê? Com uma cadeia fechada, o quê? Insaturada. E aqui, Eric, isso aqui é o quê? É uma cadeia fechada, o quê? Alicíclica. Por que alicíclica, Eric? Porque, olha, eu só tenho uma cadeia fechada, mas eu não sou aromático. Depois, a gente tem o quê?
ela é saturada ou insaturada? Saturada. Beleza? Show. Eric, aqui. Olha, aqui eu tenho o quê? Cadeias aromáticas. Essas cadeias aromáticas, olha, mononuclear, polinuclear. Como assim? Eu só tenho um núcleo. Aqui eu tenho mais de um núcleo. Aqui, ó, o núcleo, ele tá o quê? Condensado. Então, eu tenho vários tipos de cadeias. E aqui, Eric, e esse último? Olha, esse último eu tenho o quê? Uma cadeia aberta. O quê? Saturada, porque só tem ligações simples. Olha, eu não tenho ramificações, então é uma cadeia ramificada. E ela é o quê? Ela é homogênea. Tranquilo? Eric, por que os hidrocarbonetos são tão importantes e por que eu tenho que estudá-los? Bom, os hidrocarbonetos são uma das funções mais presentes no nosso cotidiano. A principal fonte de hidrocarbonetos que a gente tem é o petróleo. A partir do petróleo, nós conseguimos diversos componentes que estão presentes na sociedade, começando com os combustíveis. Bom, a gente tem, por exemplo, o GNV, o gás natural veicular, que é utilizado em postos, em carros, a gente tira, que é a primeira fração a sair do petróleo. Depois a gente tem o etano. O etano, ele tem a capacidade de se ter transformado em eteno e aí virar a maior parte dos polímeros, plásticos e borrachas que a gente conhece. Então a gente tem o polietileno, o polipropileno, o butadieno. Então a gente tem várias aplicações de plásticos e borrachas. Então eu posso fazer pneu, eu posso fazer tecido, eu posso fazer saco plástico. Então tudo de plástico que você imaginar basicamente veio do petróleo. Além disso, a gente consegue também o butano, que é o gás de cozinha, a gente consegue a gasolina, o diesel, o querosene, o asfalto. Então, vários componentes que estão na nossa sociedade vêm do petróleo, que é feito basicamente de hidrocarboneto. Nós temos o gás para fazer a solda, que é o acetileno, que a gente solda basicamente quase todos os materiais industriais. Nós temos a naftalina e alguns componentes presentes dentro das bebidas alcoólicas. Então, os hidrocarbonetos eles estão muito presentes na sociedade e são importantes da gente entender de onde vem e como é que se estuda esse tipo de material. Bom, quando a gente trabalha com os hidrocarbonetos, a gente tem classificações para esses hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos eles podem ser de cadeia aberta ou fechada. Ou seja, cadeia aberta é aquele que você vê começo e fim. Cadeia fechada é aquele que você não vê nem começo nem fim. Lembram disso? Então, ó, cadeia aberta, por exemplo, aqui, ó, a gente vê começo e a gente vê fim. E cadeia fechada, Eric? Eu não vejo nem começo nem fim. Essas cadeias carbônicas, hidrocarbonetos, elas podem ser abertas e fechadas, mas elas podem ser também o quê? Saturadas ou insaturadas. O que é isso, Eric? Ligação simples, saturada, ou ligações duplas e triplas, insaturadas. Elas podem ser normais ou ramificada. Qual é a diferença, Eric? Normal não tem ramificação, ramificada tem ramificação. Mas obrigatoriamente todas têm que ser homogêneas. Ou seja, apenas apresentar carbono e hidrogênio na cadeia principal e nas extremidades também. Então a gente classifica essas cadeias carbônicas e os hidrocarbonetos quanto cadeia fechada e cadeia aberta. E cada uma dessas cadeias tem um tipo de classificação e nomenclaturas, ou seja, tem nomes, regras para dar nomes. Então a gente vai começar a ver na aula que vem as cadeias abertas, alcano, alceno e alcino. Então, na aula que vem a gente começa a ver o alcano. Na outra, alceno e alcino. E na outra a gente vê ciclano, cicleno, ciclino e aromático. Beleza, galera? Então é isso, a gente fez só uma pequena introdução sobre hidrocarbonetos. Na próxima aula a gente começa a conversar sobre alcanos. Muito obrigado,
Até a próxima. Beijos no elétron.